Então, vamos lá. Quais foram os objetivos? Tentando, a partir daquela mudança que nós fizemos no último, direcionar mais para os mais difíceis. Eu reuni todos os objetivos e aqueles que foram ou os mais complexos, ou pelo menos é uma base para que eu faça o mais complexo, eu coloquei aqui no nosso momento, na nossa aula. 1. Alterações morfológicas do coração. Explicar na senescência, então, as alterações morfológicas. Esse é um objetivo que não é que ele seja o mais difícil, mas ele é uma base. Sem ele, eu não entendo os outros dois que vocês colocaram como os mais difíceis, que é a alteração, ou as alterações no sistema de condução, em todo o sistema que gera a eletricidade, o ritmo do coração, e o último, as alterações que o sistema nervoso autônomo, SMA, desempenha nesse sistema cardiovascular. As alterações do sistema nervoso autônomo, desempenho do coração, tá? Então, são os três tópicos que nós vamos trilhar aí nesse assunto, nesse nosso palco de estudo de hoje. Como todo, eu pego sempre uma base fisiológica junto com, agora, o nosso tratado de geriatria, gerontologia, do Freitas. Muito bem. Com isso tudo, eu preparei, né, essa aula, assim como as outras, seguindo aí o máximo que eu posso esses 3 momentos. Começando pelo primeiro, as alterações morfológicas do coração. Eu só consigo entender na senescência as alterações morfológicas se eu tenho bem essa morfologia do coração. E eu acredito que vocês tenham ela. Muito bem. Nós temos aqui que essa morfologia do coração, ela é complexa e ao mesmo tempo fascinante. O coração humano é um órgão muscular, né? É um órgão muscular esquelético cardíaco. Eu tenho outro, músculo estriado cardíaco. Eu tenho outro músculo estriado que é um músculo esquelético, que é consciente, e esse é totalmente consciente. Ele tem um formato cônico e ele tem aproximadamente o tamanho de um punho fechado. Está localizado no centro do peito, na região do pericárdio, e ele é ligeiramente inclinado para a esquerda. Quais são os principais componentes? As câmaras cardíacas, nós vamos perceber o tanto que essas câmaras sofrem alterações no processo de envelhecimento, na senescência, tá? O coração é dividido em 4 câmaras. 2 átrios, que ficam acima, na parte superior, e 2 ventrículos, localizados na parte inferior. As paredes do coração são compostas principalmente, então, por tecido muscular cardíaco, conhecido como miocárdio. E a célula que compõe esse miocárdio é o miocardiomiócito. Além disso, eu tenho válvulas cardíacas, que controlam o fluxo sanguíneo em uma única direção. Eu tenho 4, a mitral, a aórtica, a tricúspide e a pulmonar. Um outro ponto muito importante é a circulação coronária, que é responsável por fornecer um sangue oxigenado ao músculo cardíaco. As principais artérias coronárias são a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda. E é claro que no momento de hoje, eu vou segregar, dividir essas artérias com os nomes específicos para que vocês tenham esse recapitulando. Olha só. Quando eu pego um pedacinho desse coração e aumento e vejo o seu tecido, um momento que tem mais alguém entrando, e a sala não dá para liberar, eu tenho que autorizar. Então, quando eu pego um pedaço desse coração e vejo os seus tecidos, a sua histologia, ela é formada por células cardíacas ou cardiomiócitos. Cada cardiomiócito ele é repleto de mitocôndrias com um propósito muito simples, fornecer a energia para que ele possa contrair. Eu preciso de energia. Esse coração começou a contrair, olha que interessante, no 22º
dia de vida intrauterina. Quando nós estávamos no útero de nossas mães, ainda com 21 dias, um embrião, um nada ali, formando esse sistema, esse coração, esse sistema cardiovascular, essas células já ganharam a capacidade de contração. E isso só vai parar quando eu morrer. Então, eu preciso de muita energia. O outro ponto muito interessante e importantíssimo é que esse coração ele possui junções comunicantes. Uma célula está diretamente conectada com a vizinha. Isso é fundamental para que o sinal elétrico produzido por aquele nó sinatrial ele possa se espalhar rapidamente por toda a massa muscular cardíaca e assim tenhamos uma força de contração que possa ejetar o sangue para as nossas artérias. E aqui eu também tenho, eu não consigo ver, mas essa característica estriada é porque ele tem filamentos, proteínas contráteis, como, por exemplo, a quitina, miosina, troponina, entre outras proteínas que vocês, eu tenho certeza, que um dia aprenderam nesse ano passado, tá? Ou nesses 2 períodos passados. E essa estrutura, quando eu corto ela nesse corte sagital, seguindo o fluxo do sangue, eu tenho aqui, ou entra esse sangue, ou ele chega pela cava inferior ou superior, desembocando aqui no meu átrio direito, a primeira câmara do átrio direito atravessa aqui a válvula tricúspide, que é uma átrio ventricular, chegando no ventrículo direito. Então, o átrio direito manda para o ventrículo direito pela válvula tricúspide. Dando um zoom aqui, eu queria chamar a atenção que essas válvulas atrioventriculares possuem cordas tendíneas, como essa e mais essa. Todas elas conectadas ao músculo que fica dentro do ventrículo, que é o músculo papilar. Por que isso é tão importante? Olha, eu vou fazer um aplicando na clínica rapidamente aqui. Na clínica, vamos falar da ruptura do músculo papilar, porque isso pode acontecer no idoso, tá? A ruptura do músculo papilar, ela pode ser causada por lesões isquêmicas ventriculares, principalmente após o infarto do miocárdio. Esta complicação, ela leva a um prolapso das válvulas atrioventriculares e um refluxo durante a contração do ventrículo. Para ser mais claro, quem sabe mais didático aqui, durante a contração do ventrículo, vamos destacar aqui o ventrículo direito, por exemplo, o sangue, ele é direcionado do VD para a minha artéria pulmonar, nesse sentido. Bom, mas imagina que esse músculo papilar, acho que tem mais uma última pessoa entrando. Mas imagina, vamos voltar aqui. Voltaram a enxergar os meus slides? Sim? Eu estou enxergando. Beleza, muito bom. Então, vamos imaginar que quando esse VD contrai, ele ejeta sangue para a artéria pulmonar. Se eu dou um zoom aqui, ó, um zoom bem aqui, eu vejo um grande músculo papilar. Se esse músculo papilar, ele sofre uma morte, vamos imaginar que teve um infarto dessa área, porque teve uma isquemia, uma falta de oxigenação, que evoluiu para a morte. Eu até coloquei essa área necrosada em cinza. O que vai acontecer? Pode acontecer a ruptura das cordas tendíneas. Olha que interessante. Uma isquemia levou a um infarto, por exemplo, da musculatura papilar. Com isso, se o músculo morreu, ele se rompe das cordas tendíneas. E o que acontece? O grande propósito dessas cordas tendíneas é quando esse bendito ventrículo contrai, o sangue vai fechar a válvula atrioventricular e a única que vai abrir, nesse caso aqui, é a válvula pulmonar, para que ele possa ir em direção à artéria pulmonar. Então, durante uma sístole ventricular, as minhas válvulas atrioventriculares ficam fechadas. Mas por que ela para num ponto e ela não começa a ir em direção do átrio? Porque a corda tendina vai ficar tracionada, segurando ela naquele limite, para que eu não tenha um refluxo atrial. Como houve aqui essa ruptura,
o sangue, olha que interessante, durante a contração ventricular, ele também pode ir em direção do átrio. Esse pode ser aqui um importante refluxo atrial. Eu só consigo entender o refluxo atrial se eu entendo a ação da musculatura papilar com as cordas tendíneas, que é manter essa válvula fechada durante a sístole ventricular. E no idoso, pode ter ruptura? Pode, pelo próprio processo de envelhecimento. E essas cordas tendíneas ficam mais frouxas. Também no idoso é muito comum ter o infarto de miocárdio, pode ter o infarto do papilar. Então, essa ruptura de músculo papilar, ela é mais comum de acontecer no idoso do que uma pessoa jovem. Tá bom? Entenderam isso aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então tá. Continuando. Falamos do átrio direito, do ventrículo direito, onde eu destaquei aqui a musculatura papilar. Esse sangue do VD, ele vai para a artéria aorta, atravessando a válvula pulmonar, chegando na artéria pulmonar. Desculpa, ele vai em direção da artéria pulmonar, atravessando a minha válvula semilunar pulmonar, para que ele chegue aqui na artéria pulmonar. Da artéria pulmonar, é sabido que esse sangue cheio de CO2 vai para o pulmão direito e esquerdo, é oxigenado e volta pelas veias pulmonares, chegando no átrio esquerdo. No átrio esquerdo, ele desce pela mitral, que é uma outra válvula atrioventricular, ou a bicúspide, alcançando o VE. O VE contrai, manda ele através da válvula aórtica para a grande artéria aórtica. Essa é uma circulação, é uma anatomia muito importante para que possamos entender daqui a pouquinho as alterações na senescência. E esse músculo que separa VD de VE é o meu septo ventricular. Fechamos toda essa estrutura. E um outro ponto muito importante é que, além das câmaras e das válvulas, também temos aqui a circulação, as coronárias que mantêm o coração vivo. Eu tenho duas importantes. Do lado esquerdo, em laranja, a coronária esquerda, e do lado direito, em azul, a coronária direita. Vamos começar pelo lado esquerdo, né? O esquerdo, essa grande coronária esquerda, ó, continuando aqui onde eu estou passando meu apontador, ó, vindo até o ápice do coração, é o ramo interventricular anterior, porque fica na região anterior. Ele se divide, aqui é um pedacinho dele, mais lateralizado para a esquerda, é o ramo lateral da interventricular anterior. É claro, aquela pessoa que não memorizou isso ainda, depois com calma vai pegar essa imagem e vai ver melhor, tá? E o outro ramo dela que vai para trás é o ramo circunflexo, ó, que vai lá atrás do átrio e do ventrículo esquerdo. E um ponto interessante dela é a marginal esquerda, que é uma ramificação dela. Já a coronária direita, ela tem menos divisões, menos segregação aqui. Eu tenho um ponto importante que também é a marginal direita, assim como eu tenho a esquerda, eu tenho a direita, e lá atrás, ó, é o interventricular posterior. Essas são as principais artérias que surgiram ou da coronária direita ou da esquerda. E agora que eu tenho essa revisão da morfologia do coração, as câmaras, as válvulas e as artérias, eu consigo entender as alterações. Quais são as principais? No processo de envelhecimento, ocorrem algumas alterações na morfologia do coração. Essas alterações podem incluir: 1. Espessamento das paredes do coração. Gente, o coração do idoso, ele vai sofrer, vocês vão perceber um espessamento, ele fica maior. As paredes do coração se tornam aqui mais espessas. Isso ocorre devido, por quê, professor? A um acúmulo de tecido fibroso. O que pode levar, ó, então, esse acúmulo de tecido fibroso não é para estar ali tecido fibroso. O que é para estar ali dentro é cardiomiócito, igual eu mostrei no comecinho da apresentação. Cardiomiócito é uma célula muscular cardíaca.
Só que com os radicais livres, com o tempo, eu tenho morte. E não tem regeneração do tecido fibroso. A célula cardíaca não se multiplica. Ou é aquilo, ou é aquilo. Quem substitui aquela que morreu? Tecido fibroso. Esse tecido fibroso vai dar essa característica mais espessa e olha só que interessante entender, não a condição de ter. O que pode levar também a uma redução da elasticidade desse coração no idoso. Com isso, esse coração armazena menos sangue na diástole. Professor, faz sentido. Se um coração ele perde elasticidade, ele comporta, ele abriga menos sangue na diástole. Então, eu vou ter menos sangue sendo armazenado na diástole, que é o relaxamento ventricular. E uma outra coisa, se eu perco célula cardíaca e substituo o tecido fibroso, eu também vou ter uma queda na força de contração. Ele ejeta menos sangue. Olha, um coração que comporta menos sangue e elimina menos sangue vai ter, com certeza, congestão cardíaca. Vocês vão perceber que isso é comum no idoso. Ele evoluir para uma insuficiência cardíaca congestiva, uma ICC. Vou falar melhor dela no desenho, tá? Então, esse espessamento da parede do coração é uma das principais alterações no coração durante esse processo de envelhecimento. 2, rigidez das válvulas cardíacas. Não só as câmaras sofrem, as válvulas também. E as válvulas sofrem duas coisas. Ou a rigidez, com o passar do tempo, pode ocorrer um acúmulo de cálcio nas válvulas cardíacas, tornando-as mais rígidas. Isso leva a uma redução na abertura da válvula. Esse evento é conhecido como estenose. Estenose. Além da rigidez, por um acúmulo de cálcio, eu posso ter uma degeneração dessa válvula. É muito relativo. Tem idoso que caminha mais para a estenose e outros mais para a degeneração. Com o passar do tempo, também pode acontecer nas válvulas um aumento da abertura que eu caracterizo como uma insuficiência. Ou a válvula fica mais fechada, ou ela perde a capacidade ou ela fica mais fechada, ou ela perde a capacidade de manter completamente o fechamento dela, podendo ter refluxo. Então, ou tem rigidez, ou degeneração. E o quarto, quem sabe o mais sério deles aqui, eu já falei que tem alteração nas câmaras, por isso que eu fiz uma revisão das câmaras, 2 nas válvulas, por isso que nós fizemos uma revisão das válvulas, e agora eu também tenho uma calcificação das artérias coronárias. Com o envelhecimento, há um aumento da deposição de cálcio. Olha como que o cálcio ele é drástico com o tempo para o coração, nas artérias coronárias. Isso leva ao estreitamento do lúmen, da abertura dessas artérias. E com isso, comprometimento do fluxo sanguíneo para o coração. Vou mostrar essas 4 alterações na imagem. 1, 2, 3, a quarta da coronária fica para o próximo slide. Pessoal, reparem que esse é um coração do jovem. Agora, a animação vai mostrar um do idoso que sofreu esse espessamento. Tananã, aqui. Olha só. Primeiro ponto. Isso aqui é cardiomiócito. Esse cardiomiócito seria o fisiológico, o anatômico, o saudável aqui. Desculpa, o histológico. O saudável aqui. Com os anos, os radicais livres, eles começam a atacar essas células e algumas começam a morrer. Mas o cardiomiócito, ele não sofre mitose, ele não vai crescer um novo, né? Aquele que morreu, morreu. E ele é substituído por tecido fibroso. Imagina em azul tecido fibroso. Eu continuo tendo cardiomiócitos em vermelho, eu continuo. Mas agora com uma grande concentração de tecido fibroso. Tecido fibroso, primeiro, não é contrátil. Não tem actina-miosina. E ele ganha uma característica de ser mais volumoso. Por isso que eu tenho um espessamento da parede do coração. Mas é um coração sem força. É um coração que perde elasticidade.
Por mais que é um ventrículo robusto, espesso aqui, ó, olha o tamanho dele. É um ventrículo que não tem elasticidade. Com isso, ele não comporta muito sangue na diástole. Eu coloquei isso no slide passado. Além disso, é um ventrículo fraco. Ele não consegue expulsar todo o sangue dele ou para a aorta ou para a pulmonar. Lado direito pulmonar, lado esquerdo aorta. Qual é a consequência, professor? Com isso, eu tenho um acúmulo de sangue sempre que ficou residual, que não saiu, durante a sístole. Esse acúmulo, ele é ruim. Olha por que esse acúmulo é ruim. Vamos lá. Olha como foi importante eu fazer aquela revisão lá daquele fluxo do sangue entrando pelas cavas, indo para o pulmão, enfim. Se eu tenho no meu VE, ventrículo esquerdo, esse acúmulo de tecido fibroso, meu ventrículo esquerdo fica mais fraco. Ok. Ele mais fraco não ejeta todo o sangue para a aorta. Ok. Acumula um pouco de sangue no final dessa sístole, no VE, que não era para estar aqui, era para ter ido na aorta. Ok. O átrio esquerdo, que recebeu o sangue do pulmão, não tem nada a ver. Ele vai querer mandar o sangue dele depois para a VE. Só que ele não consegue mandar todo o sangue, porque um pouquinho já ficou acumulado aqui. Então, quando ele for enviar o dele, o do átrio esquerdo para o VE, rapidamente ele já enche o VE. E um pouco continuou nele. Estou causando aqui uma congestão de sangue nas câmaras. Perceberam que uma insuficiência cardíaca esquerda está acumulando sangue no átrio esquerdo? Bom, se o átrio esquerdo agora tem um sangue que não era dele, quando ele for receber o sangue das artérias pulmonares, desculpa, das veias pulmonares aqui em vermelho, a veia pulmonar que não tinha culpa de nada, não consegue também despejar todo o seu sangue no átrio esquerdo, porque ele já tem um acúmulo que veio de veia. Estão percebendo que vai virando uma bola de neve? E aí, a veia pulmonar começa a acumular sangue nela. É como se o sangue fosse voltando, acumulando, até que, quando ele volta nessas veias pulmonares, ele vai chegar até o território do pulmão. E ali, esse aumento do sangue, que tem água, esse aumento da pressão hidrostática da água ali, começa a extravasar o pulmão, causando um edema agudo de pulmão. Perceberam que o edema agudo de pulmão foi reflexo de uma insuficiência cardíaca congestiva de bomba esquerda? Isso tudo começou devido a um acúmulo de tecido fibroso. Olha que interessante esse nosso raciocínio clínico. Entenderam? Alguma pergunta? Eu achei que o ventrículo esquerdo ficasse mais forte. Não, porque quem dá força, sua pergunta é maravilhosa, quem dá força? Quem dá força é a actina e miosina, concorda? Sim. Quem tem actina e miosina é o cardiomiócito ou é o tecido fibroso? Cardiomiócito. Se eu estou perdendo o cardiomiócito, que é forte, e estou agora tendo muito tecido fibroso, que não tem contração, ele fica grande, porém fraco. Faz sentido? Faz. Muito bem. E se fosse agora esse acúmulo de tecido fibroso no lado direito? Professor, e aí? Ventrículo direito fraco. Ventrículo direito fraco, não manda todo o sangue agora para a pulmonar. Acumula em VD. Acumulando em VD, acumula em AD, átrio direito. Acumulando em átrio direito, quem manda para o átrio direito? É a cava. Mas pela gravidade, a que sofre aqui é a cava inferior. Começa a acumular esse sangue venoso, acumula, 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 acumula. E aonde que vai ter o edema de uma insuficiência cardíaca direita? Ele vai ser onde? Vocês acham? O ponto mais baixo. Eu vou acumulando, 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 até que lá embaixo vai extravasar. Aí vai ter edema do quê? Tórax, sei lá. Não, mais para baixo. No abdômen. Mais para baixo. Misericórdia. Edema de membros inferiores. Vixe, chega lá. Chega, porque é o ponto mais baixo. Então, você começa a perceber o tornozelo do paciente inchando. Então, olha só, pessoal, como que esse slide é extremamente importante para a vida de vocês. Senhor Afonso
10º dia internado na clínica médica. Senhor Afonso, 92 anos. Senhor Afonso tem uma insuficiência de bomba direita pelo envelhecimento. Senhor Afonso tem um coração, um VD mais fraco por acúmulo de tecido fibroso. Senhor Afonso não mantém mais um débito fisiológico. Senhor Afonso não consegue injetar com toda a força o sangue de VD para a artéria pulmonar. Senhor Afonso tem uma estase, uma congestão, uma insuficiência cardíaca congestiva de bomba direita. Com isso, o átrio direito não manda todo o sangue para VD, acumula em átrio direito. Se tem um pouco de sangue aqui, o retorno venoso da cava inferior não consegue mandar todo o sangue dela. Isso vai voltando, acumulando principalmente nos seus membros inferiores. E eu olho o senhor Afonso descompensado com edema de tornozelo, de membro inferior. Se eu vejo ele com edema de membro inferior, eu suspeito, opa, o senhor Afonso tem uma insuficiência cardíaca congestiva direita. Agora, Dona Maria, também 92 anos, internada na clínica médica, só que Dona Maria está tendo uma dificuldade de troca gasosa. O pulmão dela parece que está congestionado. Por quê? Porque o lado dela mais crítico de tecido fibroso foi o esquerdo. Então, ela tem aqui uma insuficiência cardíaca de bomba esquerda. Acumula em ventrículo esquerdo. Com isso, acumula em átrio esquerdo, voltando pelas veias pulmonares, não agora para o lado de baixo, mas para o pulmão. Ela tem um edema agudo de pulmão. Insuficiência cardíaca direita, edema de membro inferior. Insuficiência cardíaca esquerda, edema agudo de pulmão. Perceberam? Faz sentido isso? Faz. Vocês vão usar isso muito, gente, muito. Se vocês entenderam esse ponto da aula, eu já fico muito feliz, de verdade. Porque isso é de cada 10, quem sabe, numa clínica médica com 90 anos, 11 vai ter alguma insuficiência cardíaca congestiva, ou de bomba direita, ou de esquerda, ou das duas, tá? Muito bem. Continuando, então. Além disso, eu posso ter uma rigidez das válvulas cardíacas. Eu peguei aqui, ó, um zoom na nossa válvula aórtica. Olha que imagem maravilhosa. A válvula aórtica saudável, ela aberta e fechada. Perceberam a abertura? Maravilhosa, né? Passa muito sangue. Agora, ela estenótica, por acúmulo de cálcio com os anos. Ela vai se calcificando literalmente, vai se calcificando. E a abertura, ela fica mínima. Professor, peraí. Se esse idoso, ele tem uma estenose aórtica, o que acontece com o sangue no VE dele? Quem me responde? Estenose de válvula aórtica. Muito comum no idoso, mas muito comum no idoso. O que acontece com o sangue no VE? O VE contrai e vai mandar sangue para a aorta. Ele vai conseguir mandar todo o seu sangue nessa aberturinha desse tamanho? Não. Não. Então vai ter uma congestão também. Opa! Então a congestão. E a mesma coisa, a congestionou em átrio, ele pode evoluir para o edema agudo de pulmão. Então, a congestão em VE, ela pode ser ou porque é um VE mais fraco pelo tecido fibroso, e ou porque a válvula aórtica está estenótica? Sim. E o idoso pode ter as duas coisas? Sim. Vocês perceberam como que é o sistema, quem sabe, mais atacado pelo envelhecimento? Vamos lá, continuando. Só um comentário, a gente vai ter uma prova de semiologia e o tema é justamente esse, né? A parte cardio é estenose e, assim, acho que estenose e insuficiência, né? E a gente tá estudando isso, então acho que tá bem legal da gente compreender essa parte. Legal. Eu dou muito essa aula aqui das valvulopatias e cardiopatias congênitas. Nossa, é uma área maravilhosa. Nós temos um coração estenótico, um coração, enfim, e fizemos uma prova prática também, que assim, nós colocamos várias estações, os alunos vão tentando, a partir de um contexto clínico, saber, opa, é insuficiência cardíaca de bomba direita, bomba esquerda. Isso é muito importante, isso não vê muito. Que bom que está casando. Agora, a válvula, o idoso, às vezes não é a calcificação o problema, às vezes é a degeneração.
Eu fiz aquela revisão das cordas tendíneas porque tinha importância agora. As cordas tendíneas, pessoal, ficam aderidas na musculatura papilar. Agora, imagina de novo, esse idoso que pode ter sofrido uma isquemia, um infarto desse músculo, ou mesmo uma degeneração dessas cordas tendíneas. Olha o fisiológico. Olha, quando rompe, eu não consigo mais fechar por completo a minha válvula atrioventricular. Então, quando esse bendito VE for contrair, vai mandar sangue para a aorta? Vai. Mas uma quantidade significativa pode voltar para o átrio esquerdo. Isso também acontece no lado direito, aí volta para o lado direito. Eu quero chamar a atenção de uma coisa assim que é muito importante também. Se eu tiver aqui, do lado direito, essa degeneração, essa insuficiência valvar, na contração de VD, puf, o sangue vai para a pulmonar e um pouco volta para o átrio direito. Eu começo a encher esse átrio direito. Por quê, professor? Porque o átrio direito recebe o sangue de VD, que não era para receber, mas o sangue da cava superior e inferior. Tá, mas o que isso reflete? Reflete no acúmulo de sangue no átrio direito. Tá, mas o que isso reflete? O senhor não respondeu ainda. Pessoas, o átrio direito recebendo mais sangue, ele começa a dilatar com o tempo. Faz sentido isso? Mais sangue, porque está vindo um sangue de VD? Está fazendo sentido? Ele começa a dilatar? Tá. Qual é a célula que eu chamo de marca-passo que fica bem aqui na base da cava superior, no átrio direito? Como chama? Nó sinoatrial. O nó sinoatrial. Gente, o nó sinoatrial começa a ser estirado, porque se ele mora na parede do átrio, o átrio está sendo estirado porque tem mais sangue no átrio direito, é claro que ele vai sofrer esse estiramento junto. É o lugar que ele mora. Só que ele, sofrendo estiramento, ele passa a perder a ritmicidade dele. Esse idoso, ele pode evoluir para uma arritmia por uma degeneração, nesse caso, da tricúspide. Fez sentido isso? Sim. Muito bem. Pessoal, eu vou indo porque eu gosto muito de ficar relacionando vários pontos clínicos aqui, senão não vai dar tempo, tá? Mas vamos lá. E o quarto momento que nós temos no idoso é a calcificação das coronárias. Pode ser coronária direita, coronária esquerda. Eu mostrei aqui uma coronária esquerda, tá? Professor, mas por que ela não pode calcificar? Qual que é o problema? A coronária, assim como toda artéria, ela tem a camada de tecido conjuntivo, que é esse vermelho mais claro, o músculo liso, o vermelho mais escuro, e esse bege clarinho aqui é o endotélio. O grande problema da calcificação é que ele começa a aumentar os poros do endotélio. Esse endotélio mais poroso, mais calcificado, ele favorece a entrada de gordura, aquele LDL, aquele colesterol, formando aqui as placas de ateroma. Eu começo a ter uma aterosclerose. O idoso ele é mais propenso a ter aterosclerose, com certeza, devido a essa calcificação das coronárias. E aí, por que é ruim? Não, por que é ruim? Olha o lumen como diminuiu. Ele começa a entrar aqui, então, numa isquemia. E se alguma hora isso se completar, essa placa crescer o suficiente para obstruir, ou mesmo coágulos sanguíneos se aderirem aqui, por um processo de agregação plaquetária, ou aquela rede de coágulos, eu evoluo de uma isquemia para a morte, que eu chamo infarto do miocárdio. Se for uma área pequena, quem sabe ele vai sentir uma dorzinha e vida que segue. Mas se for uma área grande, é aquele infarto fulminante, porque o coração para e ele morre. Então, a calcificação das artérias coronárias predispõe placas de ateroma, que predispõe isquemia, infarto e morte. Fez sentido? Fez sim. Muito bem. Com isso, completamos o 1, que é o mais prevalente dessas alterações, podem ter certeza que é essa 1. Por isso que eu tinha que ter trazido ela também. Alterações no sistema de condução. Vamos lá. Sistema de condução do nosso aqui, senhor Afonso, vamos imaginar. Eu vou fazer um recapitulando com vocês do sistema de condução e entro nas alterações na senescência. O sistema de condução do coração ele é responsável por coordenar e regular os batimentos cardíacos, garantindo que o coração se contraia de forma eficiente e também sincronizada.
consiste em um conjunto de estruturas especializadas que geram e transmitem impulsos elétricos potenciais de ação necessários para o funcionamento adequado do coração. Quais são eles? O famoso nó sinoatrial ou sinusal, também conhecido como marcapasso natural, porque é ele que dita o ritmo do coração. E ele localiza-se, igual eu comentei, na parede do átrio direito. O nó sinoatrial ele gera impulsos regulares, que iniciam os batimentos cardíacos e determinam a nossa frequência cardíaca. Eu também tenho um outro ponto, que é o nó atrioventricular, o AV. O impulso elétrico gerado no nó sinoatrial é transmitido para o nó AV, localizado entre os átrios e os ventrículos. Ele tem uma função ímpar, ele atrasa ligeiramente o impulso. Isso é tão legal, pessoal, que esse atraso ele vai permitir e vai dar tempo para o ventrículo se relaxar por completo para receber todo o sangue atrial. Então, esse retardo garante uma boa diástole. Também tem o feixe de His, que é uma estrutura localizada naquele septo que eu mostrei no primeiro slide ventricular. Ele vai se dividir em ramo direito e esquerdo, conduzindo o impulso elétrico até o ápice, a ponta do coração, onde eu tenho a formação das fibras de Purkinje. E elas, as fibras de Purkinje, se espalham por todos os ventrículos, levando esse sinal elétrico. Quando eu vejo o coração, a principal função dele é bombear sangue, com certeza. Por isso que ele tem um cardiomiócito, essas células. Mas olha que bonito. Olha como a natureza, em anos de evolução, forjou um sistema perfeito. Esse é o sistema de condução. Esse sistema é um sistema excitatório. Ele não tem a capacidade contrátil igual ao cardiomiócito. Ele não tem a mesma quantidade de actina e miosina. Não tem mesmo. Mas ele tem a habilidade ímpar de criar e conduzir sinais elétricos. Isso é fundamental. Porque quando ele cria esse sinal elétrico e ele vai se espalhando, ó, vai percorrendo todo o coração, em algum momento, esse sinal elétrico chega a nível de cardiomiócito, como aqui. E pelas junções comunicantes, ele percorre todo o cardiomiócito. Isso faz com que ele, olha a animação que interessante, se contraia, diminua. Então, de novo, quando esse sinal elétrico ele atravessa esse cardiomiócito, ele gera contração. A contração só acontece porque o sinal elétrico se espalhou pelo cardiomiócito. Só por curiosidade, acho que vocês viram isso. O sinal elétrico favorece a entrada de cálcio, e o cálcio é o íon da contração. Quem contrai o músculo? Cálcio. Como o cálcio entra no músculo? Por sinal elétrico. Por isso que a natureza não deu apenas uma célula contrátil. Teve que dar aquela que cria eletricidade. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode, claro. Tem a ver o sódio no momento aí? Ou não? Tem, vamos lá. O cálcio, ele entra para gerar a interação de actina e miosina. Eu não sei se vocês viram, ele se liga na troponina C, nessas troponinas, enfim, e faz com que tenha contração. Então, qual é o íon da contração de cardiomiócito? Cálcio. Para que ele entre, precisa de um sinal elétrico. O que é o sinal elétrico? O que é o potencial de ação? É uma despolarização. Quem despolariza é o sódio. Então, é o sódio que está criando esse sinal elétrico para que o cálcio possa gerar a contração. Fez sentido? Maravilha, fez. Agora sim, obrigada. Tá. Imagina. Ó, esse sinal elétrico que eu disse que ele é o sódio, também pode ser um pouquinho de cálcio entrando aqui, tá? Então, o cálcio também colabora para o sinal elétrico, mas principalmente para a contração do cardiomiócito. Tá? Beleza, obrigada. Imagina, muito bom. Muito bem. Olha só, os nossos elementos. Pessoas, eu tirei daqui, ó, então bem aqui do coração, da base da cava superior, para facilitar a nossa imagem. Primeiro, eu tenho aqui o nó sinusal ou sinoatrial. Ele envia para o átrio direito as vias internodais. Do lado esquerdo, chegando até o nó atrioventricular AV.
Do lado esquerdo, esse grandão aqui, ó, que vai para o lado esquerdo, alguém sabe o nome desse ramo? Do direito, vias internodais. Eu não sei se vocês viram isso, do lado esquerdo. Viram ou não? Ah, eu acho que era para ter visto, viu? Mas eu não lembro. Memória é muita coisa, né? Eu compreendo. Chama feixe de Bachmann. Bachmann, tá? Bachmann. Depois eu mostro, eu escrevo no grupo lá como escreve. Aí, olha que legal. Do nó sinoatrial, átrio chega no nó AV. Gente, aqui é o ponto que separa átrio de ventrículo. Aqui acontece um retardo para que o sangue, para que o VD e VE possa se relaxar por completo, então existe um retardo aqui, um bloqueio que é natural. O idoso, ele pode retardar um pouco mais esse sinal elétrico. Então, isso se chama na clínica de bloqueio atrioventricular. O bloqueio atrioventricular, um VD que vai demorar, um ventrículo vai demorar um pouco mais para contrair, pode acontecer no idoso por um processo de envelhecimento, tá? É porque falta sódio? Não. Esse retardo aqui acontece porque é um local menos permeável ao sódio. Muito bom. Se é o sódio que gera sinal elétrico, então ele vem aqui porque tem muitos canais de sódio aqui. Quando chega aqui, como eu tenho menos canais, é um tecido menos permeável ao sódio, como ele demora mais, dá o retardo. Beleza, entendi. E o idoso? Nós vamos perceber que essas células morrem e substituem por tecido fibroso. Tecido fibroso é menos permeável ao sódio. Perfeito? Sim, obrigada. Imagina. Aqui, do nó AV, olha lá o feixe de His, que desce pelo septo ramo direito e esquerdo, chegando até a base, o ápice do coração, perdão, onde eu tenho as fibras de Purkinje. Então, essa é uma imagem muito bonita que resgata esse conhecimento. Vamos ver agora as alterações. Alterações. No processo de envelhecimento, podem ocorrer algumas alterações no sistema de condução do coração, que é responsável por regular os batimentos cardíacos. Eu vou ter duas principais. Olha a primeira, a degeneração, olha o que eu acabei de falar no slide anterior, e a fibrose do sistema de condução. Meu Deus, cardiomiócito morre substituído do fibroso. Sim. Células especializadas elétricas aqui também. Com o tempo, as células do sistema de condução do coração podem se degenerar e apresentar um acúmulo de tecido fibroso. Isso pode afetar a transmissão adequada dos sinais elétricos, levando a distúrbios do ritmo cardíaco. 2. Uma área muito importante que pode morrer é quem começa tudo, o nosso sinoatrial. No nosso sinoatrial, o conhecido marca-passo natural do coração pode apresentar uma diminuição na sua função com o envelhecimento. Isso pode resultar em uma frequência cardíaca mais lenta e irregular do ritmo. Gente, vocês vão começar... Vocês já começaram a ir para o hospital, para unidades básicas, já ou não? Unidade básica, sim. Hospital, só ano que vem. Tá, legal. Vocês já fizeram aferição de sinais vitais, por exemplo, pulso? Sim. Legal. Uma coisa que eu perceber muito no idoso começou a contar o ritmo. É natural que, primeiro, é um ritmo, é um pulso fraco. É um pulso fraquinho, difícil você pegar. É claro que é uma média, tá, pessoal? Alguns vão ter um pulso forte. Por que o pulso é fraco? Lembra daquele coração mais fraco que eu falei? Tecido fibroso, ventrículo mais fraco, pulso mais fraco. É um pulso também arrítmico, irregular, devido a essa disfunção do nosso material. Ó, só com esse nosso resumo, essa aula, esse conhecimento que vocês estão tendo, já tiveram, enfim, eu consigo ter uma clínica muito legal com o idoso na próxima vez que eu voltar para o UBS. Olha quando eu vejo no coração isso. Degeneração do tecido fibroso, de todo esse sistema de condução. Imagina essas fibras de Purkinje. Se eu tenho uma menor quantidade, ela vai mandar menos sinal para o ventrículo. Nossa, é um ventrículo que já está fraco. É um ventrículo com menos cardiomiócito, com sinais elétricos chegando também de uma maneira descontrolada. É claro que esse coração está sofrendo. Um nó sinoatrial, uma menor capacidade de ser permeável ao sódio, gera um sinal elétrico irregular, lento.
reflexo, de novo, na realidade, é aquele pulso fraco, arrítmico. Faz sentido isso? Faz sim. Muito bom. Continuando. Chegamos agora no terceiro momento, as alterações do sistema nervoso autônomo. Muito bem. O senhor Afonso volta e eu preciso recuperar esse sistema nervoso autônomo, senão não vai fazer nada, nenhum sentido que eu vou falar depois. Sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso autônomo é sabido por vocês e desempenha um papel fundamental em todo o meu corpo e também no coração. Ele tem uma divisão clássica, o simpático e o parasimpático. O simpático ele é ativado naquela resposta à luta e fuga. Em específico no coração, ele estimula um aumento da frequência. E ele secreta um neurotransmissor que faz isso, que é a noradrenalina. Ou norepinefrina, são sinônimos aqui, tá? E o parasimpático? Ele é responsável por uma resposta de descanso, durante a digestão, a calmaria. Ele diminui a frequência cardíaca. E ele secreta qual neurotransmissor? Acetilcolina. Eu preparei um slide para vocês, confesso que deu um pouco de trabalho, mas eu achei que ficou bem legal, que é esse aqui, ó. Vamos ver como esse sistema funciona. Olha que interessante. Dando um zoom aqui primeiro, nesse nosso modelo, vai ficar mais fácil, esse jovem. Como será que esse coração consegue ser controlado pelo sistema nervoso? Por essência, aumentando um pouco, também é sabido por nós que esse é o tronco encefálico, esse é o cerebelo e esse é o cérebro. A parte que detém a habilidade de controlar o coração, quem é? Com certeza, o tronco encefálico. Olha, o tronco encefálico na aula passada, ele controlava a respiração, hein? Lembra? E ele também controla a PA, controla o ritmo do coração. Nos sinais vitais, ele é o grande protagonista da história. Como ele faz isso? Vamos voltar aqui para o nosso modelo. Olha que legal. Ele tem dois braços. Em azul, o sistema simpático, que eu vi, né? E em rosa, o parasimpático. O que esses dois neurônios fazem com o coração? Então, vamos subir um pouquinho. Chegando no coração, em azul, o simpático, em rosa, o parasimpático. O parasimpático secreta acetilcolina. E ela tem uma ação muito diferente da noradrenalina. O que a acetilcolina faz? Ela derruba a frequência cardíaca, ela despenca a frequência cardíaca. Por quê? Quem me responde? Essa pergunta de milhões aqui, muito importante. Como a acetilcolina derruba a frequência cardíaca? Ela vai agir principalmente onde? Como ela faz isso? Alguém quer tentar? Ela age em receptor muscarínico. Ótimo, já começou muito bem. Onde estão esses receptores? Em qual tecido ali? Eu achei que fosse no tecido muscular. Não, porque o tecido muscular ele contrai. Quem gera a frequência, quem gera a atividade elétrica, quem que é? E o nosso atrial. O nosso sinoatrial é o lugar de maior condensação, concentração de receptores, tanto muscarínicos para acetilcolina, quanto adrenérgicos, beta, receptores beta para a noradrenalina. Pô, Rodolfo, então se essa acetilcolina chega no meu nó sinusal, ele já está repleto de muscarínico, ela se liga no muscarínico e deixa ele menos permeável ao sódio. Diminui, então, a eletricidade, diminui a frequência cardíaca. Ao passo que a noradrenalina aumenta a permeabilidade ao sódio nos receptores beta. Entra mais sódio, mais despolarização, mais sinal elétrico. Maior vai ser essa frequência cardíaca. Vocês perceberam que uma coisa leva a outra? Se eu entendo aquele nó sinusal, eu entendo a eletricidade, o que ela faz, agora eu entendo como o sistema nervoso controla esse coração através dessa engrenagem, dessa maquinária elétrica de células especializadas em gerar um sinal elétrico e conduzir. Fez sentido, gente? Fez sim. Tá. Tem um ponto aqui que é crítico. Existe, principalmente aqui
no tronco aórtico e no seio carotídeo, um neurônio, que é um neurônio aferente, porque ele leva o sinal da periferia para o central, um neurônio sensitivo, então, que ele sabe como que a pressão está, e aí ele ativa, ora mais o simpático, ora mais o parasimpático. Então, se a PA estiver baixa, ele deixa o simpático trabalhar mais. Se a PA estiver alta, ele ativa mais o parasimpático. Essas terminações nervosas começam com BA. Baro, vocês viram isso já? A gente já viu, é baroreceptor. Baroreceptor, perfeito. Então, o baroreceptor, esse sistema nervoso autônomo, ele nasce no tronco encefálico. Beleza, professor, ele tem 2 braços, simpático e parasimpático. Ok, mas quem regula para que ora possa agir mais o para, ora mais o simpático? É graças ao reflexo baroreceptor. Bom, com isso, eu entro nas alterações na senescência. Então, olha só. À medida que envelhecemos, ocorrem alterações do sistema nervoso autônomo, que afetam o desempenho cardiovascular. Essas mudanças podem influenciar a função cardíaca e, assim, a regulação dessa pressão arterial. Elas incluem aumento da atividade simpática. O que o idoso tem é um aumento da atividade simpática. Uma das alterações mais comuns do sistema nervoso autônomo, relacionadas ao envelhecimento, é uma diminuição na sensibilidade desses baroreceptores. Gente, o baroreceptor, quando ele é estirado, ele fica na parede da artéria. Imagina a aorta aqui. Se ele é estirado, é porque a pressão está alta aqui dentro. Então, se ele é estirado, é porque a pressão está alta, ele vai desligar o simpático e ligar o parasimpático. Então, o baroreceptor é um reflexo que é estimulado, é iniciado por um aumento de PA. E ele provoca uma ação parasimpática para acalmar esse coração. Foi isso que vocês viram num passado não tão distante? Foi isso? Eu não lembrava, mas eu acho que era para ter visto. Tá, mas entendam bem, de novo, o baroreceptor está na aorta. Quando a pressão aumenta, imagina muito sangue aqui, estira a artéria, estira ele. Se estira ele, o sinal que ele leva, o tronco encefálico, sistema nervoso autônomo, a pressão está alta. Então, o que ele faz? Ele desliga o simpático, para não matar de hipertensão, e liga o parasimpático. Então, ele sempre vai diminuir a pressão, porque ele liga a ação do parasimpático. Tá bom? Se eu tenho aqui uma diminuição da sensibilidade do baroreceptor, ele não consegue ligar o sistema parasimpático, ao passo que ele também não desliga a resposta simpática. Com isso, o simpático, sem nenhum controle, sem nenhuma inibição, sem nenhum feedback negativo vindo dele, porque quem desliga ele é o baroreceptor, ele vai trabalhar toda, ele vai queimar tudo que ele pode. E assim eu provoco um aumento da atividade simpática e também uma diminuição da parasimpática. Porque quem liga o parasimpático é o baroreceptor que está morrendo. Gente, se um baroreceptor começa a não ser mais funcional, o processo que regula esse sistema nervoso autônomo perde a eficiência. O simpático prevalece e o parasimpático enfraquece. O simpático fortalece e o parasimpático enfraquece. Olha isso, meu idoso. Essas alterações podem contribuir para a hipertensão arterial, que aumenta no idoso. Porque tem mais simpático, aumenta a PA, aumenta a frequência cardíaca, mesmo no repouso. Gente, o idoso está no repouso, sentado no jornalzinho dele, você vai aferir a PA dele, dá 160 por 120. O professor, e por que não morre célula do simpático? Porque o processo de morte aqui não é em tronco encefálico. O simpático e o parasimpático são neurônios lá do tronco encefálico. Quem está morrendo são aquelas células que são sensitivas. O baroreceptor que vai perder na sensibilidade, e esse baroreceptor, a função dele é ligar o para e desligar o sim. Se eu perco esse ligar o para, é um para que enfraquece.
E se eu não desligo o simpático fica mais forte sem inibição. Entendeu? Mas ele não cansa? Hã? Ele Esse não se simpático? cansa? Sim, aí ele chega num tônus que ele para. Então, antigamente, quando esse idoso, ele não era idoso, era um homem de 50 anos, 40 anos, a PA dele era 130 por 90. Agora, ela é 150 por 100. Ele parou ali, ele se acostumou com 150. Tudo bem? Tá, Fez sentido? Ele evoluiu para uma hipertensão, depois ela para, porque tem até um poder simpático, ele não vai aumentando tanto mais, tá? beleza, obrigada. Imagina. Então, olha só que legal. O aumento da atividade simpática e a diminuição da para. Eu vou jogar aquele sistema do jovem agora no senhor Afonso. Olha que bonito. Muito bem. O simpático, aumenta a frequência. Azul, o parasimpático diminui. Mas quem são os olhos? O baroreceptor, o reflexo. Se esse reflexo, esses neurônios que ficam aqui no tronco, começam a perder sensibilidade, não regula mais bem. Se não regula mais bem aqui em cima, o parasimpático vai perdendo força. E o simpático vai ficando cada vez mais forte. Assim vem a hipertensão, assim vem esse aumento de PA mesmo no repouso, esse aumento de frequência cardíaca, às vezes uma taquicardia. É um idoso que começa a ter uma alteração por perder a sensibilidade dos baroreceptores. Perguntas aqui? Não? Não, Então, tá de boa. olha como a senescência e o envelhecimento, ele acomete muito o coração. Hoje, cada um aqui tem um coração novo, sadio, mas é natural. A cada segundo que respiramos, um O2 entra pelos meus alvéolos, cai na minha corrente sanguínea e faz com que eu possa produzir o ATP. Gera um CO2 e também radicais livres, ânion superóxido, peróxido de hidrogênio. Esses radicais livres começam a matar células no meu corpo, como, por exemplo, o cardiomiócito, que vai sendo substituído por tecido fibroso. Com isso, vou ganhando em anos, com o tempo, também mais tecido fibroso no coração. Também vou ganhando um ventrículo mais fraco, um coração mais fraco. Entre outras alterações que fazem com que esse coração, esse sistema cardiovascular do idoso, seja tão atacado pelo processo do envelhecimento. E que bom, porque assim o que me mantém vivo hoje, que é o O2, vai me matar no amanhã. Só assim somos seres finitos. E sendo seres finitos, quem sabe podemos valorizar mais o dia de hoje, o nosso presente.